E qual que é o tema hoje, né? O tema é a prática, exercício prático, porque a teoria mesmo, eu expliquei toda lá na Semana Extraordinária, que é a inteligência que está por trás disso tudo. E hoje é a prática para aquelas pessoas que ficam ansiosas, ficam nervosas no momento de falar em público, que elas, por mais que elas tenham estudado, saibam todo o conteúdo, se preparam, elas pensam em todas as perguntas que possam fazer para elas, e mesmo assim, na hora lá do vamos ver, a insegurança, o nervosismo não deixa tudo isso de bom, todas aquelas ideias incríveis que as pessoas têm para compartilhar, acabam sendo ofuscadas por uma linguagem corporal mais de insegurança, brancos, e não é raro as pessoas não serem aprovadas em entrevistas de emprego, não conseguirem investimentos, converter vendas, fazer networks, conseguir conciliação de casos, enfim, justamente por causa da linguagem corporal, porque essa insegurança, esse nervosismo todo, ele se traduz em gestos, em movimentos que vão ser captados pela outra pessoa. Mesmo que ela não saiba fazer a linguagem corporal, a leitura corporal, ela vai ler insegurança, ela vai ler esse nervosismo, essa ansiedade em você. E ela pode interpretar que você não é capaz de fazer aquilo que você está se propondo a fazer, ou de que aquilo que você está falando não é totalmente a verdade. Então, por isso a importância hoje dessa aula aqui, que é justamente para tirar tudo aquilo que impede vocês de conseguirem a alta performance que vocês querem, os resultados que vocês querem, tá bom? É claro que se a gente não se preparar, se a gente não souber o que a gente vai comunicar, não tem linguagem corporal, não tem inteligência corporal, que é isso que eu vou falar aqui hoje, que faça milagre. Mas aqui o que eu vou propor é justamente isso. As pessoas que se preparam, que elas já sabem racionalmente, elas não veem possibilidades, não veem o porquê elas ficam tão nervosas, não veem motivos, não tem porquê, elas já entenderam tudo, mas mesmo assim elas continuam se sentindo inseguras, nervosas, ansiosas nesses momentos. Por quê? São regiões diferentes do cérebro. A parte racional lá, que entende, que racionaliza, que pensa, é uma parte. A parte relacionada aos sentimentos é outra parte. E é por isso que eu bato tanto na tecla aqui da inteligência corporal, porque a inteligência corporal ela comunica diretamente com essa parte lá do cérebro responsável pelos sentimentos. Então, mudando o corpo, a gente consegue mudar os nossos sentimentos. E isso automaticamente vai responder na nossa performance, na nossa comunicação nos momentos de falar em público. Porque se eu tô me sentindo autoconfiante, se eu tô com os níveis de ansiedade super controlados, por mais que eu não seja totalmente tranquila, mas se eu tô com isso controlado, automaticamente, de forma espontânea, autêntica, é isso que eu vou comunicar para as outras pessoas, porque é isso que eu tô sentindo. A linguagem corporal ela é a expressão inconsciente daquilo que a gente está sentindo, as nossas intenções. Tudo isso, a nossa linguagem corporal, ela expressa. Só que o contrário também é verdadeiro. A nossa linguagem corporal, ela ativa regiões do nosso cérebro. Aí vocês estão me dando um monte de corações, eu tô amando, viu? Ela ativa regiões do nosso cérebro e aí a gente pode ativar as áreas de confiança ou as áreas de insegurança. Então, vamos ver como é que a gente faz isso para a gente ativar o que é interessante para nós e conseguir lidar com esse nervosismo, com essa ansiedade e comunicar confiança pela linguagem corporal de uma forma autêntica. Esses dias me deu um estalo, assim, uma sacada, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o jeito mais lúdico que eu achei para verbalizar isso, conversar com vocês sobre isso, que é assim, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha se está vindo um carro e a gente, naturalmente, olha o carro e sabe se vai dar tempo da gente atravessar ou não. A gente não fica calculando qual é a distância nossa até o carro,
qual é a velocidade do carro para ver se quanto tempo eu vou levar para atravessar até o outro lado da rua, qual é a distância da rua para saber se vai dar tempo ou não. A gente naturalmente sabe. E como que a gente naturalmente sabe? É intuitivo para nós. Porque a gente treinou habilidades do cérebro que nos permitiram saber isso naturalmente. E é isso que a inteligência corporal faz. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Como a gente treina essas habilidades do cérebro para, de uma forma natural, sem a gente ter que ficar pensando lá, calculando a distância, o tempo, tudo, como a gente faz isso naturalmente para comunicar confiança, para ficar tranquilo nessas situações, tá? É exatamente isso que se trata a linguagem, a inteligência corporal. Durante a semana extraordinária, eu expliquei para vocês um pouco o que está por trás disso, né? A inteligência disso. Por que que eu fiz isso? Antes de dar aqui a prática certinho de fazer. Porque quando a gente entende o que está por trás disso, a gente consegue replicar isso no nosso dia a dia. Porque cada um vai ter situações diferentes, vai ter coisas que vão ter que improvisar e lidar ali na hora, que vai ser diferente para cada pessoa. E quando a gente tem uma habilidade, a gente consegue replicar isso independente do contexto. Quando a gente entende que, por exemplo, uma linguagem corporal de confiança, de poder, são aquelas que ocupam o lugar no espaço, e a gente vai aprofundar já já sobre isso ali, eu até separei em tópicos ali para a gente falar, a gente consegue, independente se eu estiver sentada, se eu estiver em pé, se eu estiver com uma saia justa, que não dá para eu fazer uma pose de poder, se eu estou no meio de uma palestra e vem uma pergunta que na hora eu não sei o que responder, ou me dá o branco, eu consigo ali naturalmente, assim como a gente quando vai atravessar a rua lá com o carro, eu consigo ver se eu vou precisar dar uma corridinha porque o carro acelerou, calculei mal, ou se se dá tempo, se eu derrubei alguma coisa no chão, dá tempo de eu pegar, levantar e atravessar. E isso são habilidades que vêm por trás lá para a gente conseguir ter uma linguagem corporal de confiança, uma fala fluida, uma agilidade mental para improvisar. De que se eu estou indo para uma rota de comunicação e toda vez que a gente fala em público, independente se é com uma pessoa, se é com várias pessoas, sempre a gente está lidando com improviso. Porque por mais que eu conheça aquela pessoa, eu estou à vontade com ela, a gente nunca tem como prever totalmente o que a pessoa vai responder de acordo com aquilo que a gente vai falar, qual vai ser a reação dela daquilo que a gente falou e qual rota tomar. E ainda se a pessoa interagir, conversar conosco, fizer perguntas e tal, a gente precisa o tempo todo ir acertando essa rota, ok?